Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Então, nosso papo de hoje aqui é aproveitamento integral dos alimentos. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Vou dar um tempinho, o pessoal vai chegando, vai entrando aqui pra gente conversar e cozinhar juntos, que esse é o nosso propósito aqui hoje. Então, assim, muito bacana, né, você ter tirado um pouquinho do seu tempo aí, da sua rotina, né, apesar de estarmos, né, um pouco mais em casa, a gente tá envolvido, né, com filhos que não estão indo para a escola, trabalhando no home office, então nossa rotina ela está, sim, toda bagunçada e de alguma maneira eu vim aqui para ajudar vocês a lidar com isso no dia a dia de vocês, né, na alimentação, que a alimentação também não se perca aí no meio do caminho. Então, assim, nosso papo aqui hoje é, sim, como que a gente faz para aproveitar de maneira integral os alimentos. Então, vamos pensar. Você comprou um agrião lá, né? Será que a gente precisa descartar os talos? Como que a gente faz para aproveitar de fato aqueles alimentos que a gente tem presente na nossa casa, né? Nesse momento. Então, de usar daqui a pouco um arroz que sobrou da janta de ontem, como que a gente faz para aproveitar isso de uma maneira diferente? Como que a gente faz para usar uma casca que a gente colocaria fora? Por exemplo, eu trouxe aqui a casca da abóbora, né? Por que descartar se a gente tem possibilidades, né? Na verdade, os benefícios são inúmeros, mas eu quero falar de duas coisas, de por que é bacana e por que é importante a gente aproveitar, né, esses alimentos que normalmente seriam descartados. Primeiro, né, questão valor nutricional. A gente fala de nutrientes e os nutrientes na casca, né, nos talos, normalmente eles são infinitamente maiores do que no próprio alimento. E aí vai vir o questionamento assim, que vocês já me fizeram. Mas e o uso do agrotóxico? Eu tenho que dizer para vocês que, na verdade, o uso do agrotóxico ele vai estar em todo alimento, né? Pode ser que sim, eu diria para você evitar algumas coisas, como, por exemplo, a casca do mamão, que o mamão é algo que normalmente é jogado, né, por cima da fruta e tal. Então, assim, tem algumas coisas que eu diria para você evitar, né? Então, o uso da casca do pimentão, né, o moranguinho, que são aquelas coisas que tem uma quantidade maior de agrotóxico. Mas, no entanto, se tu pensar, por exemplo, numa cenoura, né, que ela fica embaixo da terra, ela vai estar, o uso, na verdade, vai estar em toda a cenoura, não vai estar na casca. Então, assim, isso não vai interferir, a gente vai estar usando realmente, aproveitando melhor o nutriente que aquele alimento tá nos dando, tá? Então, esse é uma questão. A outra questão é um momento de economia, né? Principalmente agora que a nossa economia está passando, né, por um momento de turbulência. Então é sim importante a gente parar e pensar, mas será que eu preciso jogar essas cascas fora? Será que eu não consigo aproveitar de alguma maneira, né? Então, por exemplo, uma abóbora, você iria lá, a moranga, né, que a gente conhece, você iria lá, você ia consumir a moranga em si e a casca a gente ia descartar. Mas será que a gente não consegue, de alguma maneira, aproveitar essa casca e transformar ela em um outro alimento, né? Isso gera, assim, de alguma maneira, uma economia naquilo que a gente tá consumindo, naquilo que a gente tá comendo e se alimentando. Então, isso é bem bacana, assim, da gente realmente começar a aproveitar esses alimentos, tá? Então, assim, quando a gente fala em aproveitamento dos alimentos, a gente pode pensar assim, em usar de forma integral. Então, se você vai na feira e você consegue os talos da cenoura, por exemplo, ótimo, legal, a gente pode fazer suco verde com os talos da cenoura, por que não, né? A gente fica tão concentrado na couve, né? Sempre naquele alimento igual, né? Na mesma coisa, mas a gente vive num país assim com uma variedade tão grande, mas tão grande de alimentos. Então, por que não testar coisas novas? Por que não? Né? Então, na verdade, esse momento dessa live aqui
é justamente para te desafiar a olhar o que você tem em casa e fazer, tá? Então a ideia aqui não é te prender, porque a Nutri fez lá o risoto com a casca da abóbora e eu tenho que usar a casca da abóbora. Não, é ir lá, abre a sua geladeira, olha o que você tem. Comprei uma beterraba que tem os talos, faz com o talo da beterraba. Eu tenho ali, sei lá, uma berinjela, faz com as cascas da berinjela. Eu tenho, sei lá, os talos do agrião, faz com os talos do agrião, faz com aquilo que você tem disponível aí na sua geladeira, né? Por mais que seja ou não seja os talos, que seja o alimento em si, então aproveite aquilo que você tem. Então assim, gente, pra gente falar aqui desse momento, vamos pensar o que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem em casa, né? Pra gente realmente aproveitar e não ter que desperdiçar alimentos, né? Porque quando a gente fala em alimentação saudável, é muito clássico e é um questionamento que sempre vem. Alimentação saudável, eu não tenho alimentação saudável porque ela é cara. Será? Será que é cara mesmo? Será que a alimentação cara não é aquilo que o marketing está querendo induzir na nossa mente? De que para eu ter uma alimentação saudável eu preciso ter os berries, né? Cranberry, gooseberry, enfim. Não tenho nada contra eles, mas a gente tem outros alimentos que a gente pode usar, né? Será que a gente não consegue pensar, então, em usar o talo da cenoura que a gente jogaria fora, né? Que é excelente, ótimo, né? Cheio de magnésio, cheio de minerais. Será que a gente não consegue usar um germinado, por exemplo? Aqui, ó, eu deixei separadinho. Esse aqui é uma lentilha, né? Eu usei, sei lá, acho que deu aqui umas duas colheres de sopa de lentilha. E olha o que me rendeu, porque eu deixei ela de molho na água, cresceu os brotinhos. E olha só, a gente vai crescendo aqui. Então, assim, qual que é a proposta? Eu vou passar algumas ideias para gerar uma criatividade aí na cabeça de vocês e depois eu vou vou iniciar, na verdade, o preparo de uma receita com talos, tá? Que é, na verdade, o que eu fiz? Eu separei alguns ingredientes que eu tinha aqui na minha geladeira e a ideia é colocar isso em ação, então, pro almoço mesmo. Então, vamos pensar. O que a gente pode fazer, tá? Eu costumo usar a cenoura com a casca mesmo. Não tenho mania de descascar para fazer o preparo. Se você tem esse costume de descascar, por exemplo, tem aqui abobrinha, tem cenoura, né? O que você estiver preparando, eu vou fazer uma salada de legumes, e aí você vai tirando a casca, o que você pode fazer? Tem um potinho na sua geladeira que você guarde essas cascas, tá? Por quê? Porque tudo isso pode se transformar em um caldo de legumes, por exemplo. Então, assim, tô fazendo, né? Vai guardando. Fiz lá uma abobrinha, descasquei, fiz a cenoura, descasquei, vai colocando no congelador. Vai colocando. Eu usei aqui uma salsinha, não quero usar o talo para essa receita, coloca no congelador. E aí, naquele momento que de repente você vai, por exemplo, cozinhar um frango, né? Você vai pegar todas essas cascas, né? Todos os temperinhos que você tiver e vai colocar junto. Além de você estar temperando o frango, você está criando ali dentro um caldo. Sabe aqueles caldos que a gente compra no mercado, que a gente diz que terrível, a Nutri enlouquece quando vocês estão consumindo aí caldo de legumes em pó, industrializado, e que a gente não aconselha? Então, essa maneira é uma maneira de você estar criando um caldo natural. Então, no momento que você vai precisar cozinhar um frango, você vai pegar todas essas cascas, vai jogar junto no cozimento, vai colocar um pouquinho mais de água para render um pouquinho mais de caldo. E esse caldo você vai colocar em forminhas de gelo, né? Aí isso vai pro congelador. Quando eu tô aqui preparando um risoto e eu quero agregar um pouquinho mais de sabor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse caldo e vou colocar no meu alimento. Então ficou mais bacana e o que a gente pode ainda usar para otimizar. Então a gente não precisa usar esses caldos industrializados. Por que não buscar um caldo feito a partir dos alimentos naturais? Tá? Então, e não precisa assim, tirar um momento do dia específico para fazer, não. Hoje eu vou cozinhar um frango, vou pegar, enquanto tá ali cozinhando, você simplesmente pega do freezer e coloca ali dentro da panela e assim vai. Que mais? Quem
Quem que tá com criança em casa? Gente, essa é uma época, né? As escolas não estão funcionando. Então, né, por conta de todo esse isolamento, quarentena e tal. E aí eu tô vendo, assim, os pais desesperados, né? Sem saber como lidar com criança, né? Porque além de estar trabalhando, tem que ser mãe, pai nesse momento, tem que dar atenção e tem que fazer uma alimentação nutritiva. E como fazer isso, né? Principalmente criança que está em um momento de crescimento, precisa realmente dessa alimentação. Então, assim, quais são as dicas, né? Você pode pensar, criança gosta muito de doce, é natural ter o paladar mais voltado para o doce. Então, de uma forma de você agregar um pouquinho mais de nutriente, tirar um pouquinho do prejuízo do açúcar, o que você pode inventar? Brigadeiro de banana. Existe a versão mais saudável, mas você pode simplesmente pegar uma casca de banana e bater isso no liquidificador e juntar isso com a ideia do brigadeiro tradicional mesmo, tá? Por mais, mas tem leite condensado. Tudo bem, tem leite condensado, não é saudável, não é legal. Mas para quem iria consumir um brigadeiro tradicional com açúcar, com leite condensado, a gente vai estar colocando ali uma fibra que vai diminuir a absorção do açúcar, vai estar colocando potássio, vai estar colocando alguns minerais que vão dar um pouquinho de aporte mais interessante para aquela criança. A gente tem o beijinho de cenoura, né? O beijinho branquinho. Então, assim, rala uma cenourinha, né? Bem fininha. Mistura isso junto com o coco, junto com o leite em pó, leite condensado. E aí você vai estar agregando um pouquinho mais de nutriente, de valor nutricional aí para a preparação. Eu falei aqui de criança, mas eu sei que quando a gente está em casa, parado, a gente também tem esses momentos de vontade do doce. Então, assim, quem me acompanha sabe que aqui nos meus stories, né, no próprio Instagram ali, eu sempre coloco diversas receitas com uma pegada um pouquinho mais nutritiva, né? Tirando a ideia do leite condensado, existe hoje brigadeiro que a gente consegue fazer, sim, sem o leite condensado. No entanto, sim, é possível fazer dessa maneira, né? Claro que o ideal é que seja de uma frequência menor, tá? Mas são duas dicas, então, para você que tem essa vontade de doce, o brigadeiro de casca de banana, e a gente pode fazer o beijinho de cenoura também, tá? Gente, vamos pra prática aqui, né? Pra prática da cozinha aqui. O que eu separei pra gente, né? Vou colocar a panela aquecer aqui, enquanto a gente vai conversando mais um pouquinho. Pra gente começar a fazer uma preparação. Então, assim, o que eu pensei pra gente fazer, né? Eu quero ensinar vocês, na verdade, a fazer uma preparação bem rapidinha, assim, em casa e utilizando a casca. Então, assim, separei aqui, então, a casca da abóbora. O que eu fiz? Coloquei uma abóbora inteira no forno, né? Higienizei bem a casca dela, mas ela foi inteira no forno. Deixei lá em torno de uns 40 minutos, assim, por uns 180 graus. E aí, eu tirei, simplesmente puxei assim, a casca saiu inteirinha. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou pegar essa casca aqui e eu vou bater no liquidificador com um pouquinho de água. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Peguei o liquidificador, vou colocar essas cascas aqui, tá? Já tá tudo, lavei antes de cozinhar ela, na real. E eu vou colocar aqui dentro. E eu vou cobrir, na verdade, assim, cobrir, que dê um copo de água mais ou menos, tá? Deixa eu puxar aqui um pouquinho pra cá agora.
para vocês conseguirem enxergar aqui. Então assim, coloquei aqui na panela um pouquinho de azeite de oliva, tá? E eu já deixei picadinha aqui uma cebola pra gente fazer um fundo. Que o que eu pretendo fazer aqui é um risoto, tá? Então, eu peguei uma cebola assim, mas sabe aquele dia que você não está com muita vontade de cozinhar? E aí eu cortei bem grosseiramente aqui a cebola. Se você gosta daquela cebola mais fininha, pequenininha, é seu critério. Mas não tem problema se ela for cortada assim mais grosseiramente. Então eu vou deixar a cebola dourando aqui. Enquanto isso eu vou bater aquela casca de moranga com mais ou menos um copo e meio de água. Então, gente, olha só pra vocês verem, fica um líquido bem amarelinho, quanto mais bater, mais vai misturar. Vocês vão ver que fica assim um pouquinho, deixa eu ver se dá pra ver, ó, vocês conseguem enxergar. Ficam uns pontinhos um pouquinho mais escuros, que é normal da casca, tá? Aí eu queria mostrar pra vocês. E agora, o que eu vou fazer? Tô tendo que reposicionar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer ele com arroz integral, tá? Duas possibilidades. Nutri, arroz integral demora demais pra cozinhar, né? Não tenho tempo. Duas possibilidades. Uma, você já deixar ele de molho no dia anterior, assim como a gente faz com feijão, sabe? De deixar de um dia pro outro, mesma coisa. Amanhã eu vou cozinhar, vou usar um arroz integral e não quero demorar muito tempo, já deixa de molho, né? Ele já vai ficar um pouquinho mais molinho e o tempo de cozimento reduz aí pela metade, né? Então, se deixasse ali 40 minutos, em torno de 20 minutos você já tem um arroz cozido. Ou então, panela de pressão, gente, 5 minutos sem brincadeira, tá? Toda essa receita que eu tô ensinando aqui pra vocês também dá pra fazer na panela de pressão. Então você dora a cebola do mesmo jeitinho e na hora que você finaliza, coloca a água, a gente fecha a pressão. Então assim, eu já deixei o arroz de molho, tá? Então é um arrozinho integral de molho. Eu vou descartar essa água. E eu queria mostrar pra vocês. Eu só vou colocar aqui na panela. E aí eu mostro pra vocês. E a Nutri vai fazendo manobras aqui. Ó, então aqui, gente, cebola, coloquei o arroz, ficou um pouquinho de água embaixo, vou esperar um pouquinho pra dar uma secadinha aqui. E aqui eu já posso entrar com as outras coisas que eu quero ter. Ah, quero fazer com carne. Beleza, entra com a carne um pouquinho antes do arroz. Então você pica a carne, coloca aqui no fundo, né? E deixa dar aquela seladinha na carne, né? O que é a seladinha? É realmente ela ficar douradinha, um pouquinho douradinha por fora. Aqui eu já vou entrar com um pouquinho do sal. Na verdade,
o meu prato aqui de hoje, ele vai ser vegetariano, então eu não entrei com a carne, porque eu vou entrar com o broto da lentilha lá no finalzinho da preparação. Então aqui eu já gosto de entrar com alguns temperinhos, tá? Eu coloco um pouquinho no início, mas o ideal nutricionalmente assim é colocar no final. Depois no final eu coloco mais um pouquinho, mas quando eu quero integrar um pouquinho mais o sabor do tempero, tem alguns temperos que eu gosto de colocar no início para incorporar um pouquinho mais, tá? E agora, de fato, a gente vai entrar então com o nosso líquido aqui de abóbora, tá? Deixa eu só passar mais umas dicas aqui pra vocês. Seguinte, falando do líquido aqui que a gente fez, né? Então, líquido batido com a casca, água batido com a casca de abóbora. A partir daqui, a gente pode ir para um mundo de infinidades, várias coisas. Então, o que a gente pode pensar? Ah, eu vou preparar um pão, né? Qual que é a base de um pão? Fazer uma farinha, né? Uma farinha branca, uma farinha integral e basicamente farinha é do que é feito o pão. Ao invés de a gente entrar com a água, a gente pode entrar com esse líquido aqui. Então, que é a água batida com abóbora, é a água batida com uma cenoura, é a água batida, então, com alguma coisa nesse sentido, tá? Que mais? A massa, né? Tô fazendo uma massa caseira, ao invés de entrar com a água, a gente entra com a moranga batida. Então, vai transformar numa massa de moranga. Que mais? Ah, quero fazer uma espécie de um pãozinho de queijo, né? Tem aqui no Instagram tem uma receita de pão de queijo, né? Pão de queijo de batata doce. Então, ao invés de eu usar a batata doce, eu posso usar esse líquido aqui da moranga, né? E aí eu entro com polvilho doce, polvilho azedo e sai um bolinho ou uma espécie de pão de queijo, que fica um bolinho de polvilho. Que mais? O risoto que a gente está fazendo aqui, então, é outra possibilidade. Que mais? A gente tem o bolo. Então, vou fazer uma receita de bolo, que vai lá, ovo, farinha, leite. No lugar do leite, a gente pode entrar com esse líquido aqui, tá? Então, a gente faz as combinações e a moranga é uma coisa bem tranquila que a gente pode ir tanto pro doce quanto pro salgado, né? Porque ela já é mais adocicada. Feito? Então, essas são algumas dicas aqui. Vou mostrar a panela pra vocês, porque agora o arroz tá dando aquela secadinha. Aqui, ó. Então eu gosto sempre de dar aquela douradinha no arroz antes. E agora eu vou entrar então com eu gosto de, quando eu vou bater a casca, assim, eu deixo bem concentrado, porque aí agora, se eu vejo que eu preciso mais água, eu consigo entrar, tá? Como o arroz aqui é integral, ele vai demandar um pouquinho mais de tempo de cozimento, eu vi que essa quantidade de água, que foi um copo ali, não vai ser suficiente para o cozimento. Então, pensando aqui num risoto, vocês podem fazer essa quantidade que eu coloquei ali de cascas e fazer 2 xícaras de água, tá? Se for fazer com arroz branco, pode ser o mesmo, 1 xícara de líquido que vai ser suficiente. Então aqui eu já vou colocar um pouco mais de água. E basicamente a gente tem a nossa preparação
pronta. Então assim, foi pra panela, dourei a cebola, entrou o arroz. Assim que o arroz estava douradinho, eu entrei com o líquido com a casca de abóbora. Foi para cozimento. Temperei, usei sal, né? Vou entrar com cebolinha, vou entrar com salsinha, o que eu tiver disponível, tá? Eu optei por não usar carne nessa preparação. Então no final eu vou entrar com alguma leguminosa, que aqui no caso vai ser o meu germinado. Então esse aqui é um germinado, gente, muito legal, né? De fazer em casa. Então aqui eu tenho a lentilha, eu deixei em torno de, acho que foi uns 4 dias, eu vou trocando água todo dia. Depois mais à frente, se interessar vocês, eu posso fazer uma live, um vídeo falando um pouco mais desse item aqui, tá? E aí, qual que é o próximo passo, né? Nossa preparação, ela tá basicamente pronta aqui. O que eu vou fazer agora é simplesmente dar o tempo mesmo de esperar secar aqui e cozinhar o arroz. E aí ao final eu vou entrar com a lentilha e o nosso prato, nosso risoto de casca de abóbora está finalizado. Então assim, finalizando aqui, né, porque aqui vai demorar em torno de uma meia horinha agora para cozimento. Então eu vou deixar aqui, então em torno daqui uns 20 minutos, meia hora. Entra lá nos meus stories que eu vou colocar bem direitinho, né, como que eu finalizei esse prato. E aí você já sabe como utilizar agora as cascas, os talos aí na sua preparação e no seu dia a dia. Certo, gente? Dúvidas, perguntas, se quiserem fazer algum questionamento, me mandem aqui, me mandem no direct que eu vou respondendo aí ao longo do dia de hoje, tá bom? Então, dúvidas sobre aproveitamento integral dos alimentos, né? Como que você faz? Coloca suas dúvidas no direct que eu vou respondendo elas ao longo do dia, certo, gente? Um grande abraço, um beijo e uma ótima semana para todo mundo e uma alimentação a cada dia mais saudável, um pouquinho mais a cada dia, tá certo? Beijos e até a próxima!